medo, de perturbação, mas o que move o nosso coração para nos envolvermos com a missão de Deus na terra ainda é o amor de Jesus derramado em nossos corações. O amor é a motivação verdadeira para cumprirmos a missão de Deus na terra. Quem está entendendo, diga glória. João 3, verso de número 16, o texto fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo se encarnou por amor. Cristo começa o seu ministério com 30 anos de idade por amor. Cristo convoca os seus primeiros 12 discípulos por amor. Cristo foi crucificado com 33 anos de idade na cruz do madeiro por amor. Cristo ressuscitou por amor. Cristo enviou o seu Espírito na igreja por amor. E Cristo subiu aos céus por amor, mas Ele voltará para nos buscar por amor também. E Ele envia a sua igreja para cumprir a sua missão por causa do amor de Jesus derramado em nosso coração. O que move um coração missionário é o amor de Deus derramado em nossos corações. Vê o que Romanos capítulo de número 5, verso 8, Paulo fala, que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores, irmão. Quando você não era nada, quando você estava perdido, quando você estava acorrentado, quando você estava escravizado, quando você estava condenado, quando você estava, querido irmão, destruído na mão do inimigo, Cristo foi por amor e resgatou você. Jesus pagou o preço da nossa redenção por amor. Então esse amor que nos alcançou é o mesmo amor que nos leva para pregarmos, evangelizarmos e ganharmos alma para Jesus de Nazaré. Não tem uma mensagem mais poderosa na terra do que a mensagem de que Jesus ama o homem pecador. Eu vou repetir outra vez, não tem uma mensagem que promove tanta transformação, não tem uma mensagem que promove tanta libertação, não tem uma mensagem que arranca o homem da sarjeta e traz ele para o reino de Deus, se não for a mensagem de que Jesus ama o homem pecador, irmão. Jesus ama o homem independentemente da sua condição, seja ela financeira, seja ele pobre, seja ele rico. Jesus ama o homem. Jesus ama o homem independentemente do seu extrato social, seja ele um homem formado ou um homem analfabeto. Jesus ama o homem. Jesus ama o homem independentemente da sua situação de saúde, seja ele um homem que está em boa saúde ou um homem no leito da enfermidade. Jesus ama o ser humano. E qual é a mensagem na boca de um jovem que está fazendo missão? A mensagem é essa aqui: Jesus ama você. Jesus ama você. Eu não sei se você consegue perceber que eu já estou ficando animado, mas Jesus te deu uma mensagem. Qual é a mensagem? Jesus ama você. Você pode voltar para a tua escola, você pode ir para a viela, você pode ir para a quebrada, pode ir para o bairro, pode ir para qualquer lugar, pode ir para o bar, e você dizer para um homem, para uma mulher: Jesus ama você. Se ele abrir o coração, a salvação chega, porque essa é a mensagem de uma igreja missionária. Somos movidos por amor. Eu costumo dizer na minha experiência de vida, eu não sei como lhe chamam da porta para fora. Talvez da porta para fora Jesus chama o homem de o diabo chama de viciado, drogado, escravizado. Mas quando ele entra da porta para dentro, Jesus chama de filho amado.
Talvez da porta para fora, querido irmão, alguém lhe chama pelo seu defeito, pelo seu erro, mas da porta para dentro, Jesus nos chama pela sua graça. Você é meu filho e minha filha amada. Olha o que João falou em relação a isso aqui. Ele veio para que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, pelos o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho a certeza que nessa manhã missionária, eu não estou pregando para escravo, não estou pregando para viciado, não estou pregando para gente perdida, eu estou pregando para filhos e filhas amadas de Jesus de Nazaré. Quantos são filhos de Deus aqui nessa manhã? Essa é a mensagem de uma igreja missionária. Jesus ama você. Porque a mensagem missionária, ela não precisa ser profunda. Ela só precisa ser bíblica, impactante. Jesus ama. Eles não querem saber sobre Calvino, Armínio. Eles não querem saber sobre tribulacionismo, pró-tribulacionismo. Não, não é isso que eles querem saber. Eles só querem saber de uma coisa. Jesus ama você. Essa família é amada por Jesus. Eu estou chegando lá. Porém, apesar dele ser amado por Jesus, Lázaro está enfrentando uma enfermidade. Lázaro está doente. Alguém ensinou para mim no lado de fora, não aqui, que se Jesus te ama, a vida vai ser um mar de rosa. Se Jesus te ama, agora é só vitória. Se Jesus te ama, quem te viu na prova não te ajudou. Vai te ver na bênção, vai se arrepender. E no final de tudo você vai cantar: a tua vitória tem sabor de mel. Só que você está a olhar, Lázaro é um homem amado por Jesus que está enfrentando uma enfermidade. Porque gente amada por Jesus também fica doente. Gente amada por Jesus também está sujeito às circunstâncias difíceis da vida. Gente amada por Jesus também fica desempregado ou não? Gente amada por Jesus também tem problema familiar ou não? Gente amada por Jesus também tem crise de ansiedade ou não? Gente amada por Jesus também passa no vale da dor ou não? Gente amada por Jesus, queridos irmãos, eles estão sujeitos a todas as circunstâncias difíceis da vida. Mas uma coisa alegra o meu coração, que nenhuma circunstância difícil da vida tem o poder de anular o amor que Jesus tem por você. Vou repetir outra vez. Nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma crise, nenhuma adversidade tem o poder de anular o amor que Jesus tem por você. Por isso, uma igreja missionária, ele encontra o homem enfrentando as dificuldades mais terríveis da vida. E o homem só chega lá para lhe dizer: não importa o que você está vivendo, Jesus ama você. Não importa o que você está passando, Jesus ama você. Não importa o que você está enfrentando, Jesus ama você. Por quê? Porque as circunstâncias da vida não anulam o amor que Jesus tem por mim, mas agora o amor que Jesus tem por mim, ele reina apesar das circunstâncias de vida. Jesus ama você. Eu fui pregar na cadeia no interior de São Paulo. Eu fui com alguns amigos meus da capelania. Eu fui pregar na cadeia, irmão. Eu cheguei lá e o meu amigo chamado evangelista Diego, ele falou para mim: Raul, aqui na cadeia é assim, meu filho. Você precisa pregar com força, com graça. Porque tem os presos lá, ficam o dia todo lendo Bíblia. Falou, e tem uns lá que coração duro, coração de pedra. Tem uma sentença de 25 anos, 30 anos de condenação. O coração não abre mais. Eu falei, mesmo. Eu falei, tá bom. Eu fui pregar lá, irmão. Esse amigo meu, ele já prega lá direito. Eu falei, rapaz, eu prego no púlpito da igreja, não prego na cadeia, mas vou lá. Aí ele pregou, depois falou, Raul, agora é sua vez de pregar. Aí eu falei, o que eu vou pregar aqui? Eu falei, deixa eu vos contar uma história. Existia um homem, vocês estão no culto ou não? Existia um homem que ele fez um barco. E ele pegou esse barco, ele jogou no rio. E na correnteza do rio, esse barco foi e perdeu o controle desse homem e esse barco sumiu. E esse homem começou a procurar esse barco, passou tempo, passou ano, passou tempo, passou ano. E um dia esse homem está passando pela cidade, ele encontra uma casa de móveis usado. E ele encontra o seu barco à venda. Esse homem olhou e foi correndo, disse, meu barco, meu barco, meu barco.
Aí esse homem, o dono da casa saiu e falou, não, esse barco não é seu não. Ele está à venda. Ele perguntou, quanto é que custa? Um penseiro falou, não, custa 50 reais, 100 reais, 200 reais. Esse homem tirou um dinheiro do bolso e ele pagou o barco. Ele pegou o barco e ele abraçou assim, meu barco, meu barquinho, você é meu 2 vezes. A primeira vez porque eu te criei, mas a segunda vez porque eu te comprei. Não, eu vou melhorar para você melhorar também. Eu falei para aqueles presos, vocês podem ser de Jesus 2 vezes. A primeira vez porque ele vos criou no Éden, mas a segunda vez porque ele vos comprou na cruz do Calvário. Irmão, era uma mensagem simples, sem teologia, sem muita gritaria, mas era uma mensagem que arrancava lágrima nos olhos. E quando a gente fez o apelo, mais de 15 homens chorando na presença de Deus. Por quê, irmão? Porque com Jesus é assim. Não importa que o homem está passando. Se você dizer que Jesus te ama, ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. O Espírito Santo vai lá, regenera aquela alma, transforma aquela alma. Deus está nos convidando para pregarmos a mensagem simples do amor dele aos homens. Esse homem está doente, mas ele é um homem amado por... Vocês estão no culto ou não? Porém, eles mandam uma mensagem. Jesus está doente, aquele a quem tu amas. Analise você que é inteligente, que a mensagem não é essa aqui. Jesus está doente, aquele que te ama. A mensagem é essa aqui. Jesus está doente, aquele a quem tu amas. Em outras palavras, eles não fazem um pedido. Eles não fazem uma oração. Eles não fazem um clamor na base do amor de Lázaro para com Jesus. Não. Mas eles fazem um pedido na base do amor de Jesus para com Lázaro. Por quê? Porque nem sempre Jesus se move pela bondade humana. Nem sempre Jesus se move pela justiça humana. Nem sempre Jesus se move pela virtude humana. Olha o que o texto da Bíblia fala, que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Então, nem sempre Jesus se move pela sua justiça, mas sempre Jesus se move em direção ao ser humano, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele nos salva. Porque Ele nos ama, Ele nos perdoa. Porque Ele nos ama, Ele nos regenera, porque Ele nos ama, Ele nos protege, porque Ele nos ama, Ele nos abençoa, porque Ele nos ama, Ele nos regenera, porque Ele nos ama, Ele nos edifica, porque Ele nos ama, Ele salva dentro da nossa casa, porque Ele nos ama, Ele nos prospera, porque Ele nos ama, Ele nos guarda. Eu preciso falar isso para quem tem glória a Deus para receber nessa manhã. Tudo que eu e você recebemos de Deus não é salário, mas tudo que eu e você recebemos de Deus é graça. Ele nos dá porque Ele nos ama. Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Tem gente aqui não tem, só tem na fala assim: pastor, Deus tem me abençoado porque eu oro muito. Não é sua oração. Deus tem me abençoado porque hoje não é o seu jejum. Não, Deus tem me abençoado porque eu sou justo. Não é a sua justiça. Mas Deus tem te abençoado tanto porque a graça dele derramada em sua vida. No reino de Deus ninguém recebe nada de acordo com a sua justiça, mas no reino de Deus nós recebemos tudo por causa da graça dele derramada em nosso coração. Levante a mão e diga: eu creio que é graça de Deus em nós. Olhe bem para mim, por favor. A Bíblia diz que Jacó tem 12 filhos. Quantos filhos? Ele amava tanto José, que deu de presente para o menino uma túnica de várias cores. Esse menino não orou, esse menino não jejuou, esse menino não subiu o monte. Nada contra quem sobe. Mas o pai o amava e o pai lhe deu de presente. Os irmãos ficaram com inveja. Eu acho que essa coisa só acontece lá. Mas papai, não tem alguém mais sábio do que ele? Não tem alguém mais forte do que ele? Não tem alguém mais inteligente do que ele? Olha o Jacó: eu estou dando a túnica porque eu amo.
É isso que acontece, pelo menos na minha vida. Mas Jesus não tem alguém melhor do que ele. Jesus não tem alguém melhor do que ela. Mas Jesus não tem alguém para você usar melhor do que ele. Não tem alguém para colocar na liderança melhor do que ele. Não tem alguém para pregar melhor do que ele. Não tem alguém para ensinar melhor do que ele. Não tem alguém, Jesus, para o Senhor abençoar melhor do que Jesus está dizendo. Meu filho, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas Deus está dando dádiva através da sua graça. É graça de Deus em nós, é graça de Deus em nós, é graça de Deus em nós. Olhe para mim, por favor. Se você não dá um glória, eu vou pular na tua cadeira agora. Sabe por quê? Porque tem gente mais inteligente do que você, que não entra nas portas que você entra. Tem gente com currículo melhor do que o seu, que não tem as oportunidades que você tem. Tem gente que nasceu numa família mais estabilizada do que a sua, que não constitui uma família saudável do jeito que você tem. É Deus dizendo na minha boca: não é salário, mas é graça dele sobre a sua vida. Não é salário, é graça dele sobre a sua vida. Ah, irmãos, se os crentes entendessem que é graça de Deus em nós e através de nós, não existiria inveja no meio da igreja. Se os crentes entendessem que é graça de Deus em nós e através de nós, não existiria contenda, fofoca, divisão, grupinho, panelinha. Não, irmão, porque nós podemos dizer assim: cada um tem a porção da graça de Deus sobre a sua vida. É graça de Deus em nós. Levante as mãos, por favor, levante assim. Agora avise no amigo e na companheira, diga assim: Jesus sempre se move, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele nos perdoa. Porque Ele nos ama, Ele nos protege. Porque Ele nos ama, Ele nos abençoa. Porque Ele nos ama, Ele vai salvar dentro da nossa casa. Jesus se move por amor, meu irmão. Portanto, o texto da Bíblia fala: não foste vós quem me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi. É por amor. É Ele que se move. É Ele que vai em direção ao pecador. Por isso, Jesus nunca mandou os pecadores virem para a igreja. Lê na sua Bíblia. Jesus nunca mandou os pecadores virem para a igreja. Nunca. Nunca. Lê na sua Bíblia. Mas Jesus mandou a igreja ir atrás dos pecadores. Vocês estão no culto ou não? Vocês estão no culto ou não? Olha o que o texto Paulo fala assim: e Cristo, estando nós mortos nos nossos delitos em pecado, e Ele nos vivificou. Ah, se você não dá glória é porque está mal. Porque morto não fala, morto não anda, morto não reage, morto não dá glória, morto não levanta a mão. Mas o Cristo que tem vida e vida com abundância, Ele vai atrás do morto, Ele coloca de pé vivo na sua praça. Se você não dá glória, eu vou melhorar também. Eu e você estávamos mortos no mundo, mortos no pecado, mortos na droga, mortos lá, longe da presença de Deus. Mas o Cristo ressurreto foi atrás de você. Ele te deu vida, te deu salvação. Levante a mão para adorar. Jesus nos envia ao pecador. Fale para cima, diga assim: Jesus nunca mandou os pecadores virem para a igreja, mas Jesus mandou a igreja ir atrás dos pecadores. Cadê os missionários da última hora aqui? Jesus nos enviou ao mundo. Aí, estou chegando lá. Aí eu encontro jovens, irmãs, irmãos, obreiros também. Dizem assim: pastor, eu não evangelizo porque a minha igreja não sai das quatro paredes. Quem já ouviu isso aqui, levanta as mãos. Isso, pode ser assim, levanta as mãos. Você já ouviu? Você sabe por que eu nunca ganhei uma alma? Você sabe por que eu nunca levei ninguém para Jesus? Porque a minha igreja não sai das quatro. Tá bom, ok. Vamos pensar que você vem para a igreja, não sei como é o programa de culto aqui, mas deixa eu pensar na cabeça da minha igreja. Nós temos culto na segunda-feira, culto e oração. No máximo, você vai ficar na igreja 2 horas.
Terça-feira nós temos culto de doutrina. No máximo você vai ficar na igreja 2, já são 4 horas. Quinta-feira nós temos noite da bênção. Você vai para lá, no máximo você vai ficar mais 2 horas. Já são quantas horas? Bem rápido, bem rápido. Quantas horas? Você vai no domingo pela manhã na EBD, você vai ficar mais umas 2 horas. Já são quantas horas? No domingo à noite você está num culto da família, você vai ficar quantas horas? No máximo você gasta 10 horas na semana na igreja. O resto do tempo você fica onde? A igreja não sai das 4 paredes? Ou você está todos os dias fora das 4 paredes e você não ganhou consciência que o teu trabalho é um campo missionário, teu vizinho é um campo missionário, teu colega de trabalho... Eu estou pregando para quem tem glória aqui para receber. Sua casa é um campo missionário. Então não é que a igreja não sai das 4 paredes. É que você não tem consciência que qualquer lugar aonde Deus te levantar, lá é um campo missionário. Eu sou perigoso para me convidar para churrasco. Eu preguei num culto lá na região de São Paulo, em Caeiras, e um irmão chamado Alex, hoje ele é meu amigo pessoal, ele aceitou a Jesus, Alex e Alessandra, eles são casal. O filho dele é Cauê. Eles aceitaram Jesus e gostaram muito da pregação. No final saíram, falaram: ô pastor Raul, me dá o seu contato. Aí eu falei: tá bom. Aí eu passei o contato para ele. Passou um tempo, ele mandou um zap: Raul, você acerta vir comer um churrasco aqui na minha casa? Falei: meu filho, comer com a gente mesmo. Quando? Hoje? Agora? Falou: tal, domingo tal, você vem para cá. Falei: tá bom, meu filho. Aí eu fui para lá, meu amigo Lucas. Cheguei lá na cadeira. Eles eram recém-convertidos. Pai não é crente, tio não é crente, todo mundo não é crente lá. Aí eu estou comendo meu churrasco, tranquilo, tá. Aí daqui a pouco eles começaram: e aí você? Quanto tempo você mora no Brasil? Eu moro 7 anos aqui. E fala para nós aí, como é que você aprendeu a falar português? Falei: não, lá na África tem 5 países que falam português. Aí ele perguntou: nossa, mas foi difícil? Falei: não, eu já disse que lá tem 5 países que falam português, meu filho. Aí ele começou a conversar. Aí ele perguntou assim: você é evangélico desde quando? Falei: desde o berço. Vô pastor, pai pastor, os irmãos são pastor, minha mãe diaconisa, minhas irmãs são grupo de louvor. Irmão, quando eu peguei a veia, falei: rapaz, aqui é o momento oportuno para pregar. Aí eu comecei a pregar, comecei a ensinar. Daqui a pouco eu só vi que no churrasco, uma lágrima caía aqui, outra lágrima caía ali, uma lágrima caía aqui. Eu falei: aqui é o momento propício. Vou fazer o apelo agora. Quando eu falei: quantos querem se reconciliar com Jesus aqui? A maioria daquela família levantou a mão chorando. Eles eram da Umbanda, eles eram dessas religiões chamadas afro, irmão, acorrentado, amargurado. Hoje eles estão servindo a Deus no Ministério de Perus, lá em Jaraguá. Porque eu ganhei uma consciência. Qual é a consciência? Em qualquer lugar aonde Jesus me levar, lá é um campo missionário. Eu não espero apenas o programa da igreja. Por quê? Porque evangelização não é um programa, mas evangelização é um estilo de vida. Por isso assim diz o Senhor: abra a boca na tua casa, abra a boca no teu trabalho, abra a boca no teu bairro, abra a boca enquanto você vai trabalhar. Levante a mão e diga: eu creio nisso aqui. Levante as mãos. Diga: evangelização não é um programa, é um estilo de vida. Eu prego quando eu sento, quando eu me levanto, quando eu trabalho, quando eu cuido da família, quando eu trato bem as pessoas. Eu sou um missionário ambulante. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Porque Jesus se move por amor. Então a gente também se move por... Então está escrito assim, mandaram pôs as irmãs dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Esse homem, ele sai de Betânia. Ele vai para o outro lado do Jordão, possivelmente em Jerusalém. Quando esse homem está indo, o mensageiro fala que ele gasta um dia de viagem. Ele chega na presença de Jesus angustiado,
amargurado, ele chega triste, olhos cheios de lágrimas, ele diz assim: Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Jesus olha para ele e diz assim: volta para lá, diga para Marta, diga para Lázaro, diga para Maria, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de... Olha aqui. Só que quando esse homem está voltando do outro lado do Jordão, possivelmente em Jerusalém, quando ele chega em Betânia, Lázaro já morreu e já foi sepultado. Redobra atenção nisso aqui. Esse homem está carregando uma mensagem de vida. Qual é a mensagem de vida? Jesus mandou falar que a doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que quando ele chega em Betânia, Lázaro já morreu e já foi sepultado. Redobre atenção nisso aqui. Ele está carregando uma mensagem de vida, mas ele encontra uma realidade de morte. Ele está carregando uma mensagem de vida, mas ele encontra uma realidade de morte. Olha o dilema desse mensageiro anônimo do texto. Ou eu vou entregar a mensagem que Jesus mandou falar, ou eu vou me conformar com a realidade de morte que eu encontrei. Só que esse mensageiro está dizendo: eu não tenho compromisso com a realidade que eu encontrei, eu tenho compromisso com a mensagem que Jesus mandou falar. Por quê? Porque a realidade que eu encontrei não muda a mensagem que Jesus mandou falar, mas a mensagem que Jesus mandou falar tem poder de mudar a realidade que eu encontrei. Eu posso melhorar para você melhorar também. Por quê? Porque nós vivemos diante de uma realidade de morte, mas a igreja tem uma palavra de vida. Eu vou repetir outra vez. Nós vivemos diante de uma realidade de morte, mas essa igreja tem uma palavra de vida. Eu não sei aqui nessa cidade, mas em São Paulo, quando eu ando na madrugada, eu encontro jovens perdidos na droga, eu encontro jovens perdidos no álcool, eu encontro jovens perdidos na noitada. Eu digo: meu Deus, esse mundo está vivendo uma realidade de morte, mas Deus nos levantou com uma palavra de vida. Eu vou melhorar para você melhorar também. Essa cidade pode viver uma realidade de morte, mas a igreja missionária tem uma palavra de vida para entregar. Tem uma palavra de vida. Realidade de morte versus palavra de vida versus realidade de... Olhe bem para mim. Sua família pode viver uma realidade de morte, e você carregando uma palavra de... Vocês estão no culto ou não? Talvez em minha experiência pessoal, eu já fui para culto, já fui para congresso, já fui para monte, que eu recebi uma palavra de vida, mas eu estava vivendo uma realidade de morte. Olha isso aqui. O pregador disse assim: Deus vai te curar. Você levanta a mão. Falei comigo mesmo. Só que quando termina o culto, você está tomando o mesmo remédio, você está passando com o mesmo médico. Você fala: Jesus, eu ouvi uma palavra de vida, mas eu estou vivendo uma realidade de... Vem. O pregador disse assim: Jesus vai salvar dentro da tua casa. E você vai declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao... Só que quando termina o culto, você volta para a tua casa. Teu pai não é crente, tua mãe não é crente, teu esposo não é crente, teu filho não é crente. Você fala: Jesus, eu ouvi uma palavra de vida, mas eu estou vivendo uma realidade de... O pregador diz assim: Jesus vai te prosperar, as portas vão se abrir, um tempo de abundância está chegando. Você levanta a mão, diga: Deus, é comigo mesmo. Só que quando termina o culto, você está desempregado, tem conta para pagar. Você fala: Jesus, eu ouvi uma palavra de vida, mas eu estou lidando com uma realidade de... Aí Jesus lhe traz numa manhã de domingo só para lhe dizer: a sua realidade não muda aquilo que Deus fala, mas aquilo que Deus fala tem poder de mudar toda a nossa realidade. Tem um homem lá atrás que levantou a mão com gosto, então vou repetir outra vez. A sua realidade não muda aquilo que Deus fala, mas o que Deus fala através da sua palavra tem poder de mudar você, tua casa, tua família, teu casamento, teu ministério, teu projeto. Por quê? Porque a sua realidade é de morte, mas a palavra que você carrega é de vida. Eu vou melhorar para você melhorar também. A sua realidade, ela pode ser de morte, mas a palavra que você carrega
carrega de vida, porque foi Paulo quem declarou: todas quantas palavras saíram da boca de Deus, há por ele sim, há por ele amém, para a glória de Deus por nós. Se Deus falou que vai curar, meu filho. Se Deus falou que vai dar, meu filho. Se Deus falou que vai abençoar, meu filho. Se Deus falou que vai prosperar, vai prosperar. Se Deus falou que vai salvar, vai salvar. Se Deus falou que vai libertar, vai libertar. Porque a sua realidade, ela pode ser de morte, mas a palavra que a gente tem, ela é de vida. Quem está entendendo isso aqui, levante as mãos para adorar. A igreja, ela é a única instituição que em meio a uma realidade de morte, nós temos palavra de vida. Ezequiel 37. A Bíblia diz que veio sobre mim a mão do Senhor, me levou num vale de osso. Vocês estão no culto ou não? Realidade de morte. Olha o que Deus fala para o profeta Ezequiel. Sim, Deus, contextualizando, já aplicando também. Não murmura. Ezequiel, sim, Deus, não reclama. Ezequiel, sim, Deus, não critica. Por quê, Jeová? Porque murmurar não muda a realidade. Criticar não muda a realidade. Vocês estão no culto ou não? Reclamar não muda a realidade. O que é que eu faço? Profetiza, porque aonde tem morte vai ter vida. 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 Eu vou pregar pelo menos para 2 crentes darem glória a Deus. Você vai sair dessa manhã missionária, não para murmurar, não para criticar, não para reclamar, mas você vai sair daqui profetizando, dizendo: aonde tem morte vai ter vida. 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 Aonde tem perdição, eu estou profetizando salvação. Aonde tem cativeiro, eu estou profetizando libertação. Aonde tem enfermidade, eu estou profetizando cura. Levante a mão e diga: eu creio. Tem morte, mas vai ter vida. Por quê? Porque a sua realidade não muda aquilo que Deus fala. Mas o que Deus fala muda toda a sua. Vocês estão no culto ou não? Eu conversei com uma menina que eu terminei de pregar num culto. E ela disse assim para mim: pastor, ora por mim. Eu falei: vamos orar, minha filha. Disse assim: pastor, eu tenho medo de casar. Eu falei: por quê, minha filha? Falou: pastor, eu vim de uma família, como diz meu pastor presidente, quebrada, moída, perturbada, desestruturada, disfuncional. Aí eu falei: por quê? Falou: não, vai que eu caso e eu vou constituir uma família quebrada, moída, desestruturada. Eu falei: não, minha filha, a sua realidade, ela pode ser de morte, mas a palavra que você carrega, ela é de vida. Você pode vir de uma família quebrada, perturbada, disfuncional, e Deus te dá uma família abençoada, próspero, cuidada. Eita, glória a Deus. Eu estou pregando para quem tem glória a Deus para receber ou não. Por quê? Porque a nossa realidade é de morte, irmão. Mas a palavra que a gente carrega é de vida. Só quem tem palavra de vida aqui, levante as suas mãos e diga: eu creio nisso. Então eles estão lidando com esse dilema. Realidade de morte versus palavra de... Pergunte para alguém pela primeira vez. Vai ser a primeira vez mesmo. Diga assim para alguém assim, diga: entre a sua realidade e aquilo que Deus fala, qual vai ser o alicerce da sua vida? Você se apega na sua realidade ou você se apega naquilo que Deus fala? Eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Não é a nossa realidade que define quem nós seremos, mas é aquilo que Deus fala. Alabara xerebe calabaracha. Então, uma consciência missionária é a gente entender isso. O quê? O mundo vive uma realidade de morte.
Mas a igreja tem uma palavra de... Fale para esse moço, assim, diga, tem uma palavra de vida sobre você. Fale para esse moço. Tem uma palavra de vida em você. Fale na tua escola. Fale no teu trabalho. Fale na sua família. Fale aonde você estiver, com quem você estiver, do jeito que você estiver. Pode falar, porque tem uma palavra de vida em... O mundo vive uma realidade de morte. E a igreja tem uma palavra de... Vocês estão no culto ou não? Calma, calma. A igreja tem uma palavra de... Passando mais 2 dias, aqui eu concluo mesmo. Passando mais 2 dias, disse Jesus, coloca o verso de número 8, por favor. Disse Jesus. Vamos voltar para Betânia. Os discípulos responderam, Rabi, mestre, agora que os judeus procuram te apedrejar, e tu dizes, vamos voltar para lá? Redobre atenção nisso aqui. Os discípulos estão preocupados com o quê? Os discípulos estão preocupados com a pedra dos judeus. Isso aqui. Eles estão preocupados com a pedra dos judeus. E Jesus, pastor Frank? Jesus está preocupado com a pedra do sepulcro de Lázaro. Os discípulos estão preocupados com a pedra do judeu. Jesus está preocupado com a pedra do sepulcro de Lázaro. Os discípulos estão preocupados com pedra pequena. Jesus está preocupado com pedra grande. Os discípulos estão preocupados com pedra que fere. Jesus está preocupado com pedra que fala de morte. Os discípulos estão preocupados com pedra que coloca um ponto e vírgula na história de alguém. Mas Jesus está preocupado com pedra que coloca um ponto final na história de alguém. Só que Jesus está dizendo assim, eu sou capaz de suportar pedras pequenas, porque quando eu chegar em Betânia, pedras grandes serão removidas. Eu vou melhorar para você melhorar também. Jesus está dizendo assim, algumas vezes eu e você, fazendo a obra missionária, nós vamos enfrentar pedras. Mas assim diz o Senhor, quem suporta pedras pequenas, lá na frente Jesus vai remover pedras grandes. Oh, glória a Deus e aleluia. Por quê, irmão? Porque nós estamos criando uma geração de crentes que não suportam pedrada, não suportam luta, não suportam crítica, não suportam desafio, não suportam as coisas difíceis da vida. Nós estamos criando uma geração de crentes movidas a elogio, movida a coisas pequenas demais, irmão. Eu conheço crente, aqui não tem, que eles saíram da igreja porque não lhes deram oportunidade, não suporta pedra, rapaz, mas eu conheço homens e mulheres nessa manhã que suportam as pedras pequenas, porque Jesus vai remover pedras grandes. Suporta as pedras pequenas, meu filho. Segura isso aqui, segura isso aqui. Eu tenho um amigo meu, com todo respeito, se tiver alguém aqui, diácono há 20 anos. Quantos anos? Eu brinco com ele assim, meu filho, você é graduado em diaconato, mestrado em diaconato, PhD, meu filho, tudo sobre diaconia você sabe. Ele falou, é que você não sabe a minha história. Eu falei, então conta a tua história que eu vou contar na igreja toda. Ele falou assim, Raul, quando eu fui consagrado a diácono, eu tinha um filho pequeno, um adolescente. Estão aqui, né? Os adolescentes estão aqui, não? Aí, um dia, meu filho acordou animado. Disse assim, papai, eu vou tocar bateria na igreja, vou tocar bateria. Aí o pai disse assim, vai, meu filho. É mesmo? Vai. Aí deu meio-dia. Papai, eu vou tocar bateria hoje. Vai. Aí chegaram no culto. Aí o culto começou, ele foi no pastor. Pastor, coloca meu filho para tocar bateria. O pastor falou assim, ô irmão, já tem baterista aqui na igreja. Aí o irmão falou, tá bom. Aí foi sentar. Aí o menino veio, papai, eu vou tocar agora. Aí o irmão foi de novo, pastor, coloca meu filho para tocar. O pastor disse, ô irmão, fala no teu menino, o culto vai terminar, ele vai ficar na bateria, vai tocar à vontade. Aí ele voltou e falou, segura mais um pouco. Aí o culto, as irmãs foram cantar. Aí ele falou assim, papai,
Eu vou tocar agora. Aí o papai foi no pastor. Pastor, coloca meu filho para tocar, irmão. O pastor é aquele pastor das antigas, sabe? O pastor ficou assim, meio coronel, assim, gritou: ô irmão, eu já te disse. Já tem baterista aqui. O irmão ficou com dodói no coração. Pegou a Bíblia dele, colocou debaixo do braço, moda antiga. Olhou para a esposa, fez assim. A mulher tirou a bolsa também e fez para o filho assim. A família saiu da igreja, ficaram 5 anos afastados. Ele me contando, eu disse: graças a Deus que você é diácono há 20 anos. Porque você saiu da igreja porque teu filho não tocou bateria. Você não suporta pedras pequenas e você quer que Jesus faça coisas grandes na sua vida. Eu vou falar, se você não dá um glória, eu pulo na tua cadeira, minha filha. Tem crente que não suporta o que não tem uma oportunidade, ele já troca de igreja, ele já sai, já abre mão do conjunto, já fala mal de todo mundo. Se você não suporta pedras pequenas, Jesus não remove pedras grandes na sua vida. Agora se prepara, se você tem maturidade, estrutura para suportar pedras pequenas, se prepara, porque as coisas que os olhos não viram, as coisas que a mente humana não pensou, as coisas que não subiram no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Levante as mãos, dá um brado de adoração mais alto do que esse que você está dando aqui. Levante a sua mão assim, com muito cuidado e carinho, e coloque assim no ombro de alguém. Coloque no ombro de alguém e diga assim: meu irmão, Jesus não prometeu uma caminhada sem pedra, mas Jesus prometeu estar contigo no meio das pedradas. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente não para. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente não volta atrás. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente não desanima. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente não retrocede. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente avança. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente prega. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente ganha alma. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente evangeliza. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente lidera. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente faz a obra daquele que nos chamou. Porque as pedras que nos lançam não são maiores do que as pedras que a gente vai remover. Quem tem entender que Deus está falando nessa manhã, levante a mão para adorar. Deus vai nos dar força. Ninguém se dispôs a fazer a obra de Deus e não vai enfrentar pedradas. Vai. Mas uma coisa eu tenho a certeza: as pedras que nos lançam não são maiores do que os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Que você não dá um glória, eu vou pregar sobre mim então. Alguém lá em São Paulo falou assim para mim: Raul, colocaram teu nome na boca do sapo. Eu disse: meu filho, coloca o nome, coloca o terno, coloca a gravata, coloca o RG. O sapo morre, mas eu fico vivo. Quem Deus chamou para pregar, vai pregar. Quem Deus chamou para cantar, vai cantar. Quem Deus chamou para evangelizar, vai evangelizar. Quem Deus chamou para reger, vai reger. Quem Deus chamou para ganhar alma, vai ganhar alma. Quem Deus chamou para pastorear, vai pastorear. Eu sou um profeta nessa manhã para declarar: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você está guardado, escondido debaixo das asas do Onipotente. Levante a tua mão, abra a boca para adorar. Nenhuma praga chegará na nossa tenda, meu filho. Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Vai ter pedra na caminhada, mas a gente não. Você pode falar ou não? Mas a gente não. Então, todo o trabalho de evangelização, de missão, a gente vai enfrentar pedras. Talvez os exemplos mais básicos que eu dei aqui, se fosse um líder de jovem aqui, eles sabem quais são as pedras que eles enfrentam para estar na frente da liderança. Um professor da escola dominical, ele sabe quais são as pedras que ele enfrenta para estar na frente. Amigo meu, a vida dele estava boa. Pastor lhe colocou como agente missionário. Foi impulsado no domingo. Quando ele voltou para casa,
Chegou no portão de casa, roubaram o carro dele. Ele falou assim para mim: Raul, minha vida estava tão boa até que eu me tornei agente missionário. Quando eu me tornei agente missionário, as pedras começaram a ser lançadas. O diabo sempre vai lançar pedra para te paralisar. Mas eu sou um crente que vim nessa manhã declarar para você: não tem pedra que nos tira da caminhada. Você quer um conselho aqui hoje? Deixa o invejoso falar. Deixa o fofoqueiro falar. Deixa o crítico falar. Deixa eles falarem. Não tem pedra da inveja que te tira da caminhada. Por quê? Inveja não é sentimento dos diferentes. Inveja é sentimento dos iguais. Deixa eu te explicar isso aqui. Se você não é engenheiro, você nunca vai invejar um engenheiro. Nunca. Se você não é advogado, você nunca vai invejar um advogado. Nunca. Se você não é um pregador, um pastor, você nunca vai invejar um pastor. Nunca. Agora, se você for advogado, você olha para outro advogado, do outro escritor ao lado, você vai falar: meu Deus, não é possível que ele tem mais cliente do que eu. Por quê? Inveja não é sentimento dos diferentes. Inveja é sentimento dos... Vocês estão no culto ou não? Por isso é que ímpio, mundano, não crente, não tem nenhuma inveja dos crentes. Nenhuma. Nenhuma. Você sabe quem tem inveja de crente? Você sabe quem é? É crente. Vocês estão no culto ou não? É crente igual. O mundano te vê que Deus te abençoou, você comprou um carro, ele está nem ali. Agora o crente não. Meu Deus, onde é que tirou dinheiro? Ah, eu já sei. Financiou em 10 anos. Mas olhe para cá, meu filho. Não tem inveja que nos tira do caminho. Sabe por que você está parado na caminhada? Porque você se concentrou muito nos invejosos, muito nas pedras. Não. Não se concentra nas pedras. Se concentra no propósito que Deus tem para a sua vida. Vocês aguentam mais um pouco? Vocês aguentam mais um pouco? Você já leu a parábola do filho pródigo? Você já leu ou não? Você já leu? Há uma lição sobre isso aqui relacionada ao texto que eu estou falando. Quando o filho pródigo voltou, dentro da casa do pai, teve uma festa. Eu acho que era uma festa bem idêntica dos africanos, porque a música era alta e chegava até no campo. Oh, glória! É assim mesmo. Olha para cá. Era tão alta a música que o irmão mais velho voltou. Olha o que o irmão mais velho falou. O que está acontecendo aqui? Perguntou para os serventes. Aí o servente falou assim: olha, teu irmão menor, ele voltou. Está interpretando tudo aí. Teu pai matou um bezerro. Teu pai fez uma festa. Teu pai está alegre. Teu pai colocou sandália, colocou anel do dedo. Teu pai fez algo extraordinário aqui. O irmão mais velho voltou. Ele chegou assim e falou: pai, tanto tempo estou contigo. Nunca me deste um cabrito. Eu falei: não é possível não. Que numa festa, todo mundo se alegrando na presença do pai, e ele só está preocupado com um cabrito. Aí eu falo ou não falo? Você sabia que tem crente na igreja, enquanto nós estamos adorando na presença do Pai, recebendo na presença do Pai, celebrando na presença do Pai, ele só está preocupado: cadê o meu cabrito? Cadê o meu cabrito? Meu filho, na festa, o pai é mais importante do que o cabrito.
Eu vou falar outra vez. Na festa de Deus, o Pai é mais importante do que o cabrito. Eu não vim para receber apenas um pedaço de cabrito, mas eu vim para adorar o Pai, regenerar o Pai. Levante a mão e diga: eu creio, Jesus. Vamos terminar por aqui. Olhe para cá. Então, fazendo a obra de Deus, sempre enfrentaremos pedra, mas não tem pedra que nos tira do chamado. Eu vou orar nessa manhã, mas a oração que eu vou fazer é que Deus te dê força para você enfrentar os momentos difíceis da caminhada. Deus te dê força para você enfrentar as lutas da vida. Que Deus te capacite de uma maneira extraordinária para você não desistir, para você não parar, para você não desviar. Eu quero que você feche os teus olhos. Isso. Feche os teus olhos. Isso. Isso. Se você puder baixar sua cabeça com símbolo de rendição. Isso. E diga, após me diga: Jesus, nessa manhã eu entendi que missões se move por amor. Eu entendi que não tem circunstância difícil que anula o seu amor. Eu também entendi que o mundo vive uma realidade de morte, mas a igreja tem uma palavra de vida. Eu entendi, Jesus, que nessa caminhada vai ter pedra, mas nessa manhã eu creio que não tem pedra que nos tira do caminho, não tem pedra que nos tira do foco, não tem pedra que nos tira da missão. Eu creio que a minha luta não é maior do que o meu chamado. Eu creio que a minha luta não é maior do que a minha missão. Eu creio que o Senhor vai me fortalecer, para enfrentar as pedras da vida. Nessa manhã, Jesus, derrama sobre mim uma unção de fortalecimento. Fique ligado. Malabrosia, malabraquindos, la ba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 , la rabayondease, marotosata, labratotondikea. Receba força de Deus agora. Força para avançar. Receba força de Deus agora. Xalabrai, marabababababa, labrócia, labrab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 a. Receba. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a entrar agora. Labraiose, labracandori calabrus, xelebiam, da labru, tiquim, tolém, da laiase, da planta dos pés até o alto da cabeça. Receba força para avançar. Alabaxa. Alaba.
Sim. Sim. Pessoas que entraram aqui hoje com vontade de parar, com vontade de desistir, com vontade de abrir mão, com vontade de voltar para trás. Assim diz o Senhor para você: receba força, receba força, receba força. O cansaço está indo embora. O cansaço está indo embora. A frieza está indo embora. Receba, 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 receba. Há um renovo, há um renovo, há um renovo, há um renovo, há um renovo. Obreiros recebem isso. Obreiros recebem isso. Obreiros recebem isso. Jovens recebem isso. Regentes recebem isso. Liderança recebem isso. Porque Deus está nos dando força para avançar. Deus está nos dando força para cumprir a missão. Deus está nos dando força para ganhar alma. Porque não tem pedra que nos tira da caminhada. Levante as duas mãos, estamos terminando. Diga: Jesus, eu creio de todo o meu coração que as pedras que me lançam não são maior do que o teu chamado na minha vida. Eu vou cumprir o chamado. Eu vou avançar no chamado. Eu vou pregar no chamado. Eu sou chamado. E não tem ferramenta preparada contra mim que vai prosperar. Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus de Nazaré. Quantos podem dar glória a Jesus aqui? Aleluia. Nós gostaríamos de fazer uma oração pela sua vida. Os jovens cantam, dá para cantar aquele primeiro hino que vocês cantaram? Enquanto ele se prepara, eu quero orar por você. Você que tem uma chamada de Deus. Você que tem uma vocação de Deus. Nesta manhã missionária, nós queremos clamar juntamente com você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até o altar. Nós vamos clamar. Você que tem uma chama missionária que arde no teu coração, nós gostaríamos de interceder por você. Você que sente que Deus te separou para uma grande obra, para um propósito muito específico. Nesta manhã, é manhã de nós clamarmos junto. Sai do teu lugar. Nós vamos orar por você nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Se você entende o chamado de Deus na tua vida, e quem sabe você tem enfrentado guerras, lutas, você tem sentido muita dificuldade para cumprir esse chamado, eu quero orar porque Deus vai te dar força nesta tarde. Aleluia, Deus falou conosco através da palavra, mas ainda nós queremos orar pela tua vida. Se tem mais alguém que sente esse desejo, que quer receber uma oração, saia do seu lugar, nós vamos orar pela tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui. Porque só quem é chamado, que sabe que a dificuldade, às vezes para cumprir, você não sabe por onde nem começar, mas você sente que Deus está te chamando. Derramar a chuia manchore calamas. Nós precisamos acender essa chama e fazer a obra de Deus. Foi profetizado, foi dito aqui, desde o início do culto eu tenho sentido um desejo muito grande de clamar por esta cidade. Eu conheço pouco sobre a história da cidade de Mococa, mas eu creio que Deus quer fazer algo extraordinário aqui nessa cidade. Desde as autoridades dessa cidade, visitando os bairros dessa cidade, quebrando toda e qualquer fortaleza de Satanás,
Talvez o diabo tenha prendido as pessoas, acorrentado as pessoas. E Deus quer nos usar para proclamar essa mensagem, para levar Cristo a essas pessoas, a levar as boas novas do Evangelho. Porque o Evangelho é libertador. Porque o Evangelho, para nós que cremos em Jesus, ele é poder de Deus que transforma. Ele é poder de Deus que liberta. Eu creio que Jesus, nesse ano, esse tema tão desafiador que Deus colocou no coração da nossa igreja, no coração do nosso pastor, não é em vão, há um propósito de Deus. Nós queremos vivenciar algo do céu, e nós sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo, e Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida. Nós precisamos entrar nas ruas, nos bairros, na cidade, no shopping, nas faculdades, e pregarmos a Cristo, falarmos da mensagem do Calvário. A palavra limpa, a palavra transforma. Eu sei que tem mais alguém aí que precisa vir aqui. Talvez você já foi uma labareda na mão de Deus, mas por algum motivo hoje você está aí, essa chama quase se apagando. Mas como foi dito aqui nesta manhã, há renovo de Deus para a tua vida. Solta a voz, jovens.